Seja muito bem-vindo de volta ao canal e a receita de hoje é um bolo de noiva pernambucano. Eu vou compartilhar com vocês a minha versão da receita de bolo de noiva que fica deliciosa. Antes de mais nada, eu peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. A primeira parte da nossa receita será fazer um doce de ameixa. Nós vamos precisar de 600 gramas de ameixa sem caroço, 400 ml de água e 300 gramas de açúcar demerara. Iremos misturar e levar ao fogo até ferver bastante e essa água dar uma reduzida e a nossa ameixa ficar bem molinha. Em seguida, nós vamos desligar o fogo e iremos acrescentar 300 gramas de frutas cristalizadas, 600 ml de Coca-Cola e 400 ml de vinho. Esse foi o vinho utilizado, tá, gente? É um vinho bem baratinho, você consegue encontrar em qualquer supermercado. Caso você não encontre essa marca, você pode procurar outro com essas características. Eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo. Essa nossa mistura precisa ficar por pelo menos 24 horas em um recipiente, para que após esse prazo a gente possa bater e misturar na nossa massa. Você pode tanto bater num processador ou no liquidificador, sem problema nenhum, tá? Eu gosto sempre de bater em 2 vezes. Coloco metade, deixo bater grosseiramente, já adiciono a minha massa e depois coloco o restante e deixo bater bastante até triturar completamente e coloco também na minha massa. Eu acho que dessa forma ele fica mais gostoso, deixa a massa mais úmida. Agora vamos começar a bater a nossa massa, tá, gente? Eu tô fazendo aqui na mão mesmo, mas se você quiser utilizar uma batedeira, você pode utilizar. Eu tô fazendo aqui uma receita grande, tá, gente? Mas se você quiser fazer um bolo menor, é só utilizar metade dos ingredientes. Você vai lá na descrição depois e confere todas as quantidades. A gente vai começar misturando os ovos com o nosso açúcar demerara e em seguida nós vamos acrescentar a nossa manteiga. Caso você não queira trabalhar com manteiga, você pode substituir por margarina, porém dê atenção para utilizar uma margarina que tenha pelo menos 80% de gordura, tá? Isso vai deixar o bolo ainda com umidade. Claro que não fica idêntico à manteiga, mas ele vai ficar com estrutura muito parecida e também vai ficar saboroso. Eu utilizei aqui 12 ovos, 450 gramas de açúcar e 700 gramas de manteiga. Vamos acrescentar também 1 kg de farinha de trigo com fermento. É só ir misturando, tá? Com o fouet ou com a batedeira, da forma que eu tô fazendo aí. E como vocês podem observar, essa mistura não vai ficar esbranquiçada, tá? Você vai dar uma misturada, vai bater para que o açúcar se dissolva, porém não vai ficar esbranquiçado. Em seguida, a gente já vai acrescentando a nossa farinha de trigo com fermento. Coloca uma pequena parte e vai misturando. Depois a gente já vai começar a acrescentar o doce feito com ameixa que a gente deixou naquela primeira mistura lá descansando as 24 horas. Aqui eu já comecei a misturar com uma colher, tá, gente? Para poder conseguir mexer, já que a minha massa tá ficando mais pesada. E quando eu vou agregando esse doce, vocês vão percebendo aí que vai ficando cada vez mais denso. Esse tipo de bolo é realmente dessa forma, não é uma massa fofinha não, tá? A característica dela é ser assim mesmo, mais pesada. Acrescentei o restante da minha farinha de trigo e em seguida o restante do meu doce, tá? Daquele doce batido anteriormente. Como eu falei para vocês, essa parte aqui eu já deixei bater mais, para ele ficar mais líquido. Eu sempre faço dessa forma, metade eu deixo mais grosseirinho, a outra metade eu deixo mais líquido. Agora eu tô acrescentando chocolate 50% cacau. Na minha receita eu adiciono chocolate, tá, gente? Vocês vão encontrar também versões que não usam chocolate. Porém, em bolo de noiva ele não existe uma receita padrão. Cada família acaba fazendo a sua versão. O importante é que ele tenha como base vinho, frutas cristalizadas, ameixas e passas. Os demais ingredientes, cada família vai fazendo de uma forma. Essa é a minha receita. Depois de misturar o nosso chocolate completamente, agora é hora de adicionar o bicarbonato de sódio. Ele dá realmente uma diferença nessa massa, deixa ela ainda melhor. E também vai auxiliar aí um pouco na fermentação. Mistura muito bem para que ele se dissolva completamente na massa, tá? Essa minha vasilha, nessa bacia que eu utilizei para bater, ficou realmente no limite. Mas deu para bater tranquilamente a minha massa. Se você achar que ficou num recipiente meio desconfortável de bater, você coloca no recipiente maior. Mas como eu já estou acostumada a fazer com essa medida, então foi tranquilo.
Por último, a gente adiciona as passas, tá? Como vocês podem ver, eu adicionei um pouquinho de farinha de trigo para envolver essas passas antes de misturá-las na massa. Isso aí vai facilitar para que as passas fiquem distribuídas na massa toda e não apenas concentradas no fundo da forma. Essa receita de bolo de noiva, para mim, não é uma receita difícil. Eu acho que ele é um bolo demorado. Realmente você precisa fazer respeitando todas as etapas que são necessárias. Agora nós vamos porcionar nossa massa, tá, gente? Eu estou utilizando 3 formas aqui. Uma de 25 centímetros, uma de 20 centímetros e uma de 15 centímetros. Essa quantidade de massa é suficiente para esses 3 tamanhos de forma, tá? Mas você pode fazer também em outros tamanhos, dependendo aí das formas que você tenha na sua casa. Eu pincelei manteiga e forrei com papel manteiga, tá? Todas as formas, porque esse tipo de massa demora bastante para assar. Então, para não ter risco de ressecar o nosso bolo nem queimar, é bom que a gente utilize sempre papel manteiga. Em seguida, é só levar ao forno pré-aquecido. Eu asso sempre em forno médio e dentro do forno eu deixo uma outra forma com água. Assim eu vou manter a massa sempre úmida e não vai ter risco de ressecar. Como o nosso bolo tem uma massa densa, consequentemente ele vai demorar mais para assar, tá, gente? Os 2 bolos menores ficaram cerca de 2 horas no forno e o bolo maior ficou cerca de 2 horas e 40 minutos. Porém, isso pode variar dependendo do seu forno. Para conferir se já está assado, basta fazer o teste com o palito. Se sair limpinho, você já pode retirar do forno. Agora é só deixar esfriar completamente e vamos para o próximo vídeo fazer a nossa cobertura.